Quero trazer aqui da reunião sobre a Organização Mundial da Saúde. O presidente Lula deve se reunir ainda hoje com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, no Palácio do Planalto. Quem vai trazer informações para a gente é o Bruno Silveira. Ô Bruno, e a explosão de casos de dengue deve repercutir também nessa reunião? Estava falando, é o Bruno Pinheiro, não, é o Bruno Silveira, que a partir de agora vai estar conosco aqui também. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1. É um prazer recebê-lo. Pode contar tudo aí para a gente agora. Pois é, Evandro, olha, uma boa tarde a você, aos colegas do estúdio, a quem está nos acompanhando, obrigado pela recepção. Pois é, na pauta oficial dessa reunião do presidente Lula com o diretor-geral da OMS, não está incluída a discussão da dengue. A discussão inicial é discutir um plano sobre algumas doenças, como tuberculose, malária, AIDS, que são consideradas doenças ali de vulnerabilidade social. Mas com essa explosão de casos de dengue aqui no nosso país, essa pauta, inevitavelmente, ela vai entrar em discussão. Além do presidente Lula, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, também vai representar o governo brasileiro, então, nesse papo, nessa reunião com a OMS, que está marcada para daqui a pouco, às 18 horas, no Palácio do Planalto. Nós estamos aqui no Ministério da Saúde acompanhando a movimentação por aqui. Havia uma expectativa de que talvez o diretor-geral da OMS poderia passar aqui antes para conversar com a ministra Nízia, mas isso não se concretizou. A ministra deve estar se preparando para daqui a pouco, então, sair aqui do Ministério da Saúde, percorrer um caminho rapidinho até chegar ali ao Palácio do Planalto, então, para integrar essa recepção brasileira, né, ao diretor-geral da OMS. Lembrando que a ministra, ela teve hoje pela manhã no Rio de Janeiro, onde foi inaugurado dos 10 polos de atendimento aos pacientes com dengue por lá. Aqui no Distrito Federal, que é um dos estados, né, que declararam situação de emergência no nosso país, além do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Acre, Minas Gerais e alguns outros declararam essa situação de emergência. Aqui no Distrito Federal hoje, inclusive, teve a inauguração de um hospital de campanha que foi cedido pela Aeronáutica para tratar, então, os pacientes com sintomas e também com a confirmação de casos de dengue. Então, a ministra, hoje pela manhã, inaugurou, então, um desses polos de atendimento lá no Rio de Janeiro e falou que ainda nessa semana o Ministério vai divulgar, então, junto aos estados e aos municípios, o cronograma da distribuição da vacinação de dengue. A gente já tem uma lista já com mais de 500 municípios definidos que vão receber essas vacinas nesse primeiro momento. Essa semana, então, o Ministério vai sentar com os estados, com os municípios, para então explicar como é que vai funcionar o cronograma de entrega dessas vacinas. Lembrando que a intenção do Ministério da Saúde é começar essa vacinação que vai pegar o primeiro público-alvo, crianças de 10 a 14 anos. A expectativa do Ministério é que essa vacinação ela comece ainda nesse mês de fevereiro. Então, nessa semana, o Ministério vai divulgar esse cronograma de distribuição das vacinas para que os estados e os municípios, com as vacinas em mãos, já comecem então a se organizar para começar essa vacinação nesse primeiro momento para crianças de 10 a 14 anos. Evandro, daqui a pouco a gente vai acompanhar então essa reunião do presidente Lula com o diretor-geral da OMS e a gente traz mais destaques ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Eu volto com você. Bruno Silveira, muito obrigado pelas informações. Nunca chove em Brasília e no dia que o Bruno estreia aqui no 3 em 1, tá chovendo em Brasília e molhando ele ali, eu acho que é sinal de sorte isso aí, viu, Bruno? Bom trabalho para você por aí. Se tiver novidade, é só chamar. Valeu! Bom, eu quero fazer um giro rápido com vocês sobre esse assunto, né? Não passaríamos por ele em termos de comentário, mas eu acho relevante porque essa questão da saúde está preocupando muito as pessoas com um possível surto de dengue. A gente já está acompanhando em várias regiões do país, inclusive aqui na capital de São Paulo, números recordes neste primeiro mês do ano em comparação com anos anteriores. E a dengue, ela pode provocar um caos grande na saúde pública, principalmente depois de uma situação de pandemia que a gente já viveu e que já colocou muita gente sob risco, principalmente o público idoso, né, Luiz Felipe Dávila? É um absurdo isso que está acontecendo. Por quê? Porque em janeiro de 2022, a OMS aí, que o Lula vai ter que explicar, já deu um alerta de que poderia ter uma grande epidemia de dengue em Brasil por causa da mudança climática. Janeiro de 22. Olha aí, gente, o que acontece. Aí, em março de 23, um ano depois, a Anvisa aprova que precisamos realmente comprar as vacinas do Japão lá. Pois é. Só em dezembro de 23 que se aprova que essa vacina tem que entrar no SUS. Aí não consegue fabricar em tempo. É um absurdo. Cadê as instituições de Estado? É uma vergonha isso. Um alerta começa daí em janeiro de 22...
A decisão é tomada em dezembro de 23, que agora precisamos ter as vacinas para o SUS. E aí não consegue fabricar em tempo. Olha, as instituições de Estado, é o que eu sempre falo aqui, não podem ser politizadas. Essa história de empregar militante em agência de Estado, acontece isso. É uma tragédia. Nós precisamos separar as coisas. A política partidária da política de Estado. Essa contaminação das agências é um desastre para as políticas de Estado do Brasil. Fábio Piperno, você acha que há uma contaminação que prejudicou, inclusive, um possível calendário mais rechonchudo de vacinação contra a dengue no Brasil? Porque, assim, a gente está falando de entrada e chegada de vacina e agora o calendário que vai ser melhor divulgado também pelas redes ali locais. Mas, assim, gente, diante do tamanho do país e do público-alvo, a quantidade de vacinas vai ser muito insuficiente nessa primeira fase da imunização, Piperno. Claro, tem que comprar muita vacina, até porque a dengue veio com muita força. Eu não conheço os motivos pelos quais isso está atrasado. Eu sei que o ano passado foi um ano em que se aumentou muito a cobertura vacinal de outras doenças em todo o país. No caso da dengue, eu honestamente desconheço o motivo desse atraso, mas é óbvio que essa vacina deveria ter chegado antes. Alan Gani. É uma tragédia o Brasil, em pleno século XXI, ainda ter uma epidemia de dengue. E aí eu deixo uma sugestão. O meu amigo Beraldo, do Pingos nos Is, ele falou para ter o consórcio que cada vez que ocorrer a morte de um civil ou de um policial, a imprensa fazer aquela contabilização, como foi feito no caso da Covid. Eu deixo aqui a sugestão também de ter o consórcio da imprensa para levantar o número de casos e de mortes por dengues lamentável. Agora está uma situação também de corrida atrás da rede particular, né? Pelo menos eu tenho percebido isso ao meu redor agora nos últimos dias. Hoje mesmo eu fiz o teste de ligar em algumas farmácias aqui da capital, farmácias que eu sei que fornecem a vacina contra a dengue, para entender se elas tinham as doses disponíveis. Em 3 das farmácias que eu liguei já não havia mais doses disponíveis e em uma das que eu liguei, que tinha a dose, falou: olha, eu tenho só 2 doses aqui, você gostaria que reservasse para você? Justamente porque, diante da falta da vacinação no poder público e do medo das pessoas de, alguma forma, a partir do momento em que a epidemia se intensificar, serem contaminadas pela dengue e serem expostas a esse risco, acabam correndo para a rede particular. Mas isso expõe mais uma vez o abismo que a gente vive aqui no país. Porque cada dose da vacina, nestes lugares onde eu consultei, R$350. R$350 cada dose dessa vacina. Infelizmente, pouquíssima parte da sociedade tem acesso a uma dose cara na rede particular. Fala, Segré. Essa é a verdadeira justiça social, Evandro. Cadê a justiça social? Cadê a igualdade social? O governo deveria, através do sistema público de saúde, garantir a quantidade de vacinas necessárias para a população, independente que possa ou não ser paga individualmente. Esse é o conceito. Aí é que entra o Estado mesmo, não na narrativa ou na relatividade de assuntos que não têm transcendência. Aí estamos falando de saúde pública. E sempre me pergunto, quando vem essas coisas, imaginando se o governo teria sido outro. Teria entrado para matar de críticas, de absurdas críticas sobre a falta de responsabilidade do governo que não tomou as ações correspondentes quando todo mundo alertava. Felipe Dávila avisou. Foi 2022. Estamos em 2024. Cadê? Por que não foi, não somente por que não foi comprado, sino porque não foi investigado, por que não foi comprado? Tem que ser, é responsabilidade pública. Quando tem um monte de gente que pode ter uma afetação de saúde, aí o Congresso tem que entrar, não um monte de CPIs que não servem para nada. Mas esse em particular tem que ver, foi negligência? Foi falta de conhecimento? Foi responsabilidade? A gente quer saber. Ao longo dessa semana a gente vai repercutir também mais essa reunião feita então com um representante da Organização Mundial da Saúde, onde a pauta dengue aqui no Brasil, que preocupa tanto, deve entrar.